Romanos, capítulo 5, Paz e Alegria, do versículo 1, que começamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até aqui no versículo 5. Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5, do versículo 1 até o 5. Tribulações. Nós passamos por tribulações na nossa vida, e aqui está dizendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Hoje veio uma prova para mim. Eu tenho falado muito sobre perdão, tenho falado muito sobre perdoar as ofensas e orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, que nos tratam mal. E aqui está falando de perseverança. A sensação que dá é que nós já estamos aperfeiçoados e que não vamos passar mais esse tipo de prova, mas as provas continuam acontecendo. Passamos por tribulações. Então, nos deparamos com situações em que ali enfrentamos incompreensões de quem gostaríamos de ser compreendidos por essas pessoas e não somos. Podemos enfrentar algum tipo de maneira de falar mais áspera conosco e outras situações que nos contrariam. A questão é, como reagimos? Temos que pensar não somente como agimos, mas também como reagimos. A palavra de Deus diz para sermos tardios para falar. Silêncio e oração são armas poderosas na hora de quaisquer conflitos. Silêncio e oração. Por quê? Às vezes a palavra nos é dada no abrir da boca e falamos de maneira certeira, mas em grande parte das vezes é preciso silenciar quando alguém elevou o tom de voz e começou a ficar mais intenso na maneira de falar, e nós precisamos silenciar, ouvir, e nem sempre vamos poder responder naquele momento, vamos esperar. E hoje aconteceu uma situação assim comigo. Eu precisei parar, pensar, encontrei uma pessoa para desabafar, para conversar comigo, para me compreender, uma pessoa que estava com misericórdia para me ouvir. E eu expliquei o que estava se passando e a pessoa teve palavras de consolação, de sabedoria. E quando eu retornei à minha casa, eu senti que aquelas flechadas que vieram, como a Bíblia diz, dardos inflamados do inimigo, que inflamam dentro de nós, e nós precisamos pegar o escudo da fé, né, da armadura de Deus, tem lá a armadura de Deus,
capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados que preparam a pregação do evangelho da paz, a espada da palavra e o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. E falei: Senhor, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. O que eu preciso entender com tudo isso? E ali, eu preparando o meu jantar, eu fui começando a mudar a maneira de sentir. E eu fui começando a ter muita compaixão de todas as pessoas, a sentir amor de novo pelas pessoas que eu estava considerando que estavam me ofendendo. E foram assim questões de minutos, ou chegou a 1 hora esse processo todo, não sei. O que eu sei é que se fosse antes, isso iria levar alguns dias para a situação baixar a poeira. Iria levar alguns dias para eu sentir toda a leveza no coração, todo o amor a essas pessoas e voltar tudo ao normal e voltar a me comunicar, porque no primeiro momento a sensação que a gente tem é que a gente está sendo bombardeado de pensamento negativo, assim, eu vou dar um tempo de convivência, eu não vou procurar mais essas pessoas, eu não quero mais contato, ou chega até a vir pensamentos que a gente sabe que não são nossos esses pensamentos, como se quisesse assim desejar o mal para outra pessoa, e a gente fala: está repreendido no nome de Jesus, isso não provém de Jesus e nem sou eu que estou querendo isso. Está repreendido em nome de Jesus. Sabemos que existe uma batalha espiritual, por isso é usado na Bíblia o termo armadura de Deus. Temos que vestir mesmo essa armadura de Deus todos os dias, proteger o nosso coração com uma proteção no nosso coração espiritual, porque nós precisamos apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. E prontamente, rapidamente, eu consegui ir sentindo todo esse amor, toda essa leveza, todo esse perdão. E aí me veio essa palavra. No momento da tribulação, houve uma perseverança em perdoar. Houve uma perseverança em manter a paz. Não reagir de maneira negativa, porque não adianta só agir bem. Tem que saber reagir bem também. Como reagir? Reagir com silêncio, freando a língua, porque precisa do freio para parar de falar quando a fala começa a não estar muito mansa, muito sem mágoas, ou sem, vamos dizer assim, se sentir ofendida, né? E a fala começa a ficar muito sentida, muito se sentindo ofendido, tem que parar um pouco, respira, pensa antes de falar. Então a maneira de reagir é muito importante, e tudo isso vai produzindo perseverança. E a perseverança vai produzindo um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai dando esperança. Porque quando estamos nos sentindo magoados, ofendidos, é como se a esperança fosse diminuindo. Mas quando nós perseveramos em perdoar, em amar o próximo, amar até o inimigo, amar até as pessoas que, quando fazem um mal hoje pra gente, a gente lembra de tudo que ela já fez de ruim a vida toda, desde o passado, e aí parece que se somam as dores, as de hoje. A gente lembra do que aconteceu antes e se somam as dores do que está acontecendo hoje. Só que tem que parar para pensar que pode ser uma dor do passado. E isso que está acontecendo hoje é pequeno
parece intenso porque tem algum trauma lá que não foi bem resolvido. Mas o mais importante é perseverar em perdoar. Quando a prova vier, estar prestando atenção, fiscalizando os pensamentos, fiscalizando os sentimentos, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E aí eu achei muito interessante que eu não precisei fazer muito esse processo, porque eles naturalmente eu já fui conseguindo amar, perdoar, estar em paz com as pessoas e enviar mensagens, e já tinha enviado mensagens pacíficas e enviei mais ainda, e foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Então eu pensei, está acontecendo naturalmente essa prontidão em perdoar, em sentir amor pelas vidas, porque houve um trabalho de perseverança até aqui. Quantos anos perseverando? Quantos anos exercitando até chegar a esse ponto? E eu tinha uma sensação de que, assim, pregando ou falando, conversando, tanto sobre perdão, sobre amor, e sentindo tanto amor pelas vidas, pelas pessoas, tive a sensação de que não ia passar novamente por situações assim difíceis. Era uma sensação que eu tive. Mas só que eu percebi que isso aqui, olha, a tribulação produz perseverança, significa que na vida nós vamos passar por tribulações. E o importante é entender que essas tribulações precisam produzir perseverança e não revolta, não abatimento, e não paralisia, e não inimizades, e não constrangimentos, nada disso. Sim, perseverança. Como eu já falei em outros vídeos, há pessoas que nós vamos realmente ter que manter um afastamento, porque são situações que estão nos conduzindo a uma vida afastada de Deus, improdutiva, no sentido de dar fruto na obra de Deus, e uma vida triste. São pessoas que nos fazem tão mal que nós precisamos estar longe. Não sei até quando, não sei se isso se reverte. Algumas vezes volta a conviver melhor. Já aconteceu comigo de estar dando um tempo longo numa determinada amizade, numa determinada convivência, depois já está tudo em paz, está às mil maravilhas. Mas às vezes tem pessoas que também é para se afastar mesmo, não volta atrás, mas a gente abençoa, libera a pessoa com bênçãos, com perdão, só não vai ficar mais perto. Só que muitas e muitas e muitas vezes tem situações que nós podemos recuperar e conviver bem. Basta saber usar moderação, basta saber usar o critério, né, o bom senso, que nós vamos conseguir conviver bem. E esse amor ao próximo, ele é assim, tem que ter bom senso, né? Até para ter o amor ao próximo, a gente tem que usar o bom senso, porque nós sabemos que nem todas as amizades edificam. Eu acho que eu falando assim, as pessoas compreendem, cada um dentro da sua realidade. Nem todas as amizades edificam, nem todas as convivências vão nos edificar. Nem sempre vai ser possível estar tão próximo de todos e de maneira igual. Mas
em muitos casos, vamos poder conviver, recuperar pessoas que nós amamos, que nós queremos estar perto, através desse perdão, desse exercício constante. E não podemos dizer que não vamos falhar, nem que os outros não vão falhar, que não vamos errar. Para isso existe perdão. Se as pessoas não falhassem, não errassem, não existiria perdão. Por isso, quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até quantas vezes que eu tenho que perdoar meu irmão? E a resposta de Jesus indica que é o tempo todo, é sempre. Perdoar sempre. O perdão faz parte da nossa vida aqui na Terra. Então, para que eu não seja reprovada no que eu mesma estou explicando e cheguei até aqui praticando isso mesmo que eu explico, utilizando o perdão e aprendendo a não ressentir, aprendendo a não guardar mágoas, e estou aprendendo ainda, e acho que até, sendo sincera, acho que tem que aprender muito mais. Mas eu fico assim radiante, maravilhada com os progressos, com o antes e o depois, com como era antes e como eu estou hoje. A maneira de reagir é muito mais leve, a maneira de perdoar é muito mais rápida. Eu antes, quando passava por situações que eu passei hoje, eu costumava passar mal, ficar tonta, me sentia mal fisicamente mesmo. E hoje já não passo mais mal assim. Pelo contrário, como eu estou falando. Cheguei à minha casa, aqui um ambiente de oração, um ambiente onde eu estou me sentindo segura, e eu pude melhorar mais ainda e refletir mais ainda. E isso também tem que acontecer em todos os ambientes, né? Mas na casa da gente é o lugar que a gente ora, é o lugar que a gente sente mais calma, mais paz, para estar colocando as ideias em ordem, é melhor ainda. Então, Deus operou aí a sua paz. Perseverança. Vamos perseverar em perdoar, perseverar em não deixar o sol se deitar sobre a nossa ira. Se durante o dia aconteceu alguma tribulação, vamos logo cortar o mal pela raiz. E o remédio é o perdão. O que tira, o que extirpa a raiz de amargura é o perdão. Esse vídeo é especialmente para quem tem dificuldade de perdoar e também para aqueles que não têm dificuldade de perdoar, porque pode estar acrescentando alguma coisa. E se alguém tem facilidade de perdoar, que glória a Deus, que maravilha! E pode estar compartilhando com alguém que conheça, que tem uma certa dificuldade para perdoar, devido a muitos traumas da infância, a história de vida que teve, ou a outros fatores. E se esse vídeo for compartilhado e trouxer algum benefício, fizer algum sentido para a vida de alguma pessoa, uma única pessoa que seja, eu já fico feliz. E se for o caso de ter mais pessoas sendo beneficiadas com essa palavra, eu fico mais feliz ainda. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo contribuiu para alguma reflexão para você, deixa o seu like, seu joinha
e compartilhe. Esse vídeo de perdão não é um único no canal. A maioria dos vídeos que estão aqui, mesmo aqueles em que eu apareço mostrando só a Bíblia, tem conteúdos falando sobre o perdão. A paz do Senhor Jesus para todos nós.